Muito bem, irmãos. Vamos iniciar a nossa aula. A gente continua a série de estudos que se iniciou aí recentemente sobre quem é o homem. E hoje a nossa aula, ela é uma espécie de colchetes, de parênteses que a gente vai fazer nesse assunto, não porque ela não tem nada a ver, mas porque ela tem tudo a ver, mas não diretamente, né? Nós vamos falar hoje sobre o que é o pecado. O pecado está bem evidente, aí não precisava de uma série inteira para falar o que é o pecado, né? Mas a gente vai fazer uma aula sobre o que é o pecado hoje, para que a gente possa entender a respeito de como esse pecado faz efeito, tem efeito sobre as nossas vidas. Embora a série seja Quem é o homem não é definido pelo pecado. Não é a nossa definição de identidade, de constituição ou de conceito dizer o homem é um indivíduo pecador. Essa não é a definição última, essa não é a determinação final de quem é o homem. Então dizer que a gente vai ouvir sobre o pecado para a gente entender quem é o homem pode ser forçar aí uma conceituação errada. A gente vai entender um pouco sobre o que é o pecado para entender o efeito que ele tem sobre nós, para que aí a gente possa perceber como a nossa identidade é forjada em Cristo e aí assim nós somos definidos por quem nós somos em Cristo. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Alguém aqui nunca ouviu, levante a sua mão se você nunca ouviu falar sobre pecado. Já ouviu falar sobre já ouviu a palavra pecado na sua vida alguma vez? Tirando todas essas vezes que eu acabei de falar agora. Acredito que não, a gente já ouviu em algum momento, mesmo se você nunca entrou numa igreja, se você está aqui pela primeira vez, você já ouviu alguém falar de pecado, seja por força cultural, seja por expressão da língua, a gente já ouviu falar de pecado. Mas quando a gente fala sobre definir muitas coisas, não só pecado, sempre fica mais complicado, né? Formar um conceito de alguma coisa é complicado. Sempre que eu penso nisso, eu lembro de uma aula de filosofia que eu tive no seminário, e o professor falava assim, define para mim o banco, por exemplo. Aí você fala, o banco é um lugar de sentar. Então cadeira e banco é a mesma coisa? Não. A cadeira é uma pessoa só que senta. Então uma poltrona e uma cadeira e um sofá são a mesma coisa? Também não. Mas todos servem para sentar. O banco tem mais gente, mas a cadeira e a poltrona é para um só. É difícil, às vezes, a gente chegar num conceito final, último, sobre alguma coisa, mas a gente parece que tem lá dentro uma ideia formada. Se eu colocar aqui uma cadeira, um sofá, uma poltrona, um banco, você não vai ficar confuso sobre qual é qual. Você vai conseguir diferenciar. É claro que com os designs mais diferenciados, alguns vão parecer cadeira e meio poltrona, alguns bancos vão parecer meio sofá e um sofá um pouco banco, mas ainda assim a gente consegue encontrar alguns elementos que a gente consegue dizer isso aqui é isso aqui e aquilo ali é aquilo ali. É importante a gente conceituar, porque a gente conceitua, a gente faz bom uso, a gente faz o bom direcionamento e a gente consegue descobrir se isso faz sentido para a nossa vida ou não. É verdade que se eu pegar esse celular e disser para você que ele é um peso de porta, ele até pode servir como um peso de papel, né? De porta não, porque a porta talvez mais pesada não segura. Mas falando, não é um peso de papel, isso aqui eu carrego ele na tomada, mas para usar como peso de papel. Ele até serve como peso de papel, mas é um mau uso. É um uso deturpado, é um uso errado, é um conceito mal elaborado. E aí, quando eu vou fazer a utilização, eu estou subutilizando, estou utilizando muito aquém daquilo para que ele serve. Puxa, eu posso me comunicar com alguém do outro lado do mundo com esse aparelho e eu estou usando ele de peso de papel. Então, entender o conceito de alguma coisa, entender o que aquilo significa, pode nos ajudar a entender como aquilo entra na nossa vida, modifica ou não a nossa vida e como aquilo pode ser trazido para perto ou levado para longe. O que a gente vai tentar fazer hoje, né? Eu digo tentar porque não é fácil de fato a gente fazer um conceito direto, expresso de todas as coisas, mas aprofundar o conceito e entendimento é a respeito do pecado. Porque ele tem influência direta nas nossas vidas. Nós já vimos nessa aula, em aulas anteriores, aliás, na aula anterior e aulas mais anteriores ainda, né, nessa série e séries anteriores, de como o pecado ele entrou na nossa vida de uma vez por todas, lá no Jardim do Éden, lá nos nossos pais, lá em Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos que passaram a existir,
o quanto o pecado afetou eles e afetou geracionalmente todos aqueles que vieram depois deles. Nós somos pecadores de nascimento. Antes de fazer essa certidão, o teste do pezinho, antes mesmo do parto, você já é um pecador. Eu já era um pecador. Nós nascemos pecadores. A Bíblia fala que nós fomos concebidos em pecados, ou seja, quando acontece lá o ato da concepção, o óvulo e o espermatozoide se encontram e aquela concepção acontece, surge um óvulo pecador fecundado. Ali nós já somos pecadores. Na substância mais sem forma, já tem pecador ali em crescimento. O pecado ele está totalmente ligado a quem nós somos hoje, a influência de quem, influenciando quem nós somos hoje, mas ele não precisa ser a definição de quem nós somos finalmente. O Senhor Jesus pode redefinir todas essas coisas. Mas vamos lá. Vamos à pergunta, e eu quero ouvir vocês. Eu ia falar o controle, esqueci o nome do negócio, microfone. O microfone está... a Rê está com ele, né? Está ali com a Sara. A Sara vai levar para vocês. Você pode levantar a sua mão para que a gente possa ouvir melhor, para quem está na transmissão possa também te escutar. Mas como você hoje definiria o que é pecado? O que é pecado? Quero ouvir vocês sobre isso. E fique à vontade de arriscar. Se errar não tem problema. Essa é uma aula mesmo, a gente está aqui para aprender junto. O que é pecado? Se alguém perguntasse para você, fulano, estava aqui pensando com os meus botões, eu sei que você é lá, vai numa igreja, você lê bastante a Bíblia. O que é pecado? Como que você explica o que é pecado? O que você responderia para essa pessoa? O que é pecado? Aqui, seu Elias. Sara, por favor. Bom dia para todos. Bom dia. Em primeiro lugar, nós entendemos o pecado como uma coisa errada que nós estamos fazendo. Uhum. Mas no conceito de Deus, o pecado seria uma transgressão da lei, né? Se a lei manda que a gente ande reto e a gente vai entrar à direita, certamente vai acontecer alguma coisa, alguma consequência com cada um de nós que fizermos isso. Então, se é para andar numa linha reta, nós estamos andando numa linha torta, então pecado. Isso para mim é pecado. Entendi, muito bom. Então, pecado é desobedecer aquilo que é a transgressão da lei, né? Desobedecer aquilo que Deus falou. Se Ele falou, anda na linha reta e a gente anda na torta, é pecado. Muito bem, bem didático, gostei. O que mais? O que é pecado? Como você definiria pecado? Pode arriscar. Sara, leva o microfone ali para a dona Clarice, fazendo o favor. Presta só um pouquinho, dona Clarice. Vai chegar o microfone aí para a senhora. Aí. Pode falar de novo, por favor, que nem eu entendi. Não obedecer. Não obedecer. E andar errado, fazendo coisas erradas, né? E sabendo que está pecando, né? Muito bem. Então, fazer coisas erradas, não obedecer, transgredir a lei de Deus. Já temos aí alguns pontos importantes. O que mais? Ninguém mais quer arriscar? É um peso na consciência. Interessante esse conceito. Vou até anotar aqui. Um peso na consciência. Ah, entendi o que você quer dizer. Então, é uma coisa que no fim a gente, no fundo, a gente sabe, né, Silvana? Sabe. A hora que põe a cabeça no travesseiro, vem filmes na nossa cabeça. Porque... Não dorme direito, né? E é desse jeito mesmo, né? A gente, de certa forma, se torna aí indesculpável, né? E a Bíblia até vai falar sobre isso, porque a gente sabe. Você vê na criança que ele sabe que está testando o limite e que está fazendo uma coisa errada, quando ela tenta esconder uma coisa que está fazendo de errado, e ninguém falou às vezes que não podia fazer, mas tem algo lá dentro de nós que fala para a gente, isso aqui é meio errado, é melhor fazer escondido. Né? Isso vem lá do Éden, é a mesma ideia que teve Adão e Eva quando eles pegam as folhas, porque eles percebem que estão sem roupas, e eles querem esconder a nudez deles com essas folhas, porque o pecado traz essa sensação de vergonha. Porque ele leva uma sensação não, uma clara ação de malícia
e a malícia traz pra gente vergonha. A gente não quer ser pego na nossa malícia, né? Sara, lá no Gabriel, lá atrás, fazendo favor. E aí, Gabriel, o que é pecado? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, seguindo essa linha, um pouco complexa, que talvez jogue um pouco de lenha na fogueira. Ah, não, então melhor não fazer. Brincadeira, pode fazer. Pode falar. Beleza. Esse é o lugar, pode ir. Tem algumas passagens da Bíblia que dão a entender que a noção de... como é que eu posso dizer? Existe uma noção de certo e errado dentro de cada ser humano, mesmo daqueles que não conhecem a Deus, pelo fato da nossa imagem, tipo, mesmo depois que o humano caiu, ainda a gente vê, por exemplo, no Salmo 19, que ainda existe resquício da imagem de Deus dentro de cada ser humano. E a gente vê em Eclesiastes 3 também que a eternidade existe no coração do ser humano. Então, como que eu interpreto essas passagens? Que a noção de certo e errado e de certos conceitos eternos existe em cada ser humano, mesmo daqueles que não conhecem a Deus. E tem uma passagem de Romanos 2 que 14. Diz assim, assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, basicamente, o que eu quero perguntar é certo dizer que essa noção de pecado é uma coisa meio universal e que habita no ser humano por causa do resquício da imagem de Deus que é em nós? Olha só, eu vou continuar o texto que você está ali, tá bom? Você leu Romanos 2, 12 e 13, eu vou ler o 14. Quando, pois, os gentios, quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, ou seja, não conheciam a lei, não tinham acesso à lei. Ele diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles, que é aquilo que a Silvana falou, e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. O que ele está dizendo aqui é que, independente de quem seja, ou seja, como você falou, um aspecto universal, todo ser humano tem a lei do Senhor gravada no coração. Ainda que a gente não tenha ela por completo, ainda que o pecado tenha deturpado ela, a gente tem noção de certo e errado, minimamente. Você não precisa explicar para ninguém, a não ser que ele tenha uma doença muito profunda, como uma psicopatia, por exemplo, que matar é errado. Mas até o psicopata tem noção de que matar não é certo, ele só tem um desejo profundo de fazer isso. Mas a gente sabe que matar é errado, a gente sabe que mentir, esconder alguma coisa, falar que é aquilo que não é errado. Então tem vários conceitos da lei de Deus que eles estão plantados no nosso coração, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem, é importante a gente lembrar que o pecado ele não tirou de nós a imagem de Deus, mas ele manchou em nós, deturpou ele. É como se ele tivesse colocado na gente um óculos embaçado, né? É como se, eu já até usei essa expressão aqui, como se eu pegasse esse meu óculos aqui, que me ajuda a enxergar bem, não só tirasse ele, porque eu não perdi o óculos, mas eu enfiei ele numa vasilha de gordura que já fritou 75 pastéis, e depois eu coloco ele. Eu vou enxergar bem? Não. Eu vou deixar de enxergar? Também não, mas eu vou enxergar bem deturpado. As coisas vão estar muito deturpadas. O pecado faz isso. Ele suja a nossa, aquilo que nós somos, a imagem de Deus em nós, de tal forma, ele mancha ela, de que ela fica corrompida, mas não eliminada. Então, o pecado não tira essa lei do coração do homem, mas o que faz é com que ele ignore, que ele fique então manchado, distorcido, e ele perceba essa lei de forma corrompida. Quando as pessoas pecam, mas tem gente, pastor, que fala que pecar, fazer tal coisa, não é tão errado assim. No fundo, essa pessoa, eu tenho certeza que ela sabe que está fazendo algo errado. A gente busca justificativas para o nosso pecado, a gente busca uma série de coisas para envolver o ambiente do nosso pecado para que ele se legitime, mas a gente sabe que ele é errado. Sara, para a irmã ali que está ali atrás. Me perdoe, eu não sei o seu nome. Suzy? Eu sou visitante. Você é visitante, seja bem-vinda. Obrigada, Marcela, meu nome. Marcela?
É Bem-vinda. só um conceito que eu aprendi desde criança, que eu Claro. acho que é o que mais me ajuda a entender o que é o pecado. Que definiram para mim uma vez que pecado é tudo aquilo que me separa de Deus. Uhum. Então, eu acho que é uma definição simples que, quando eu estou avaliando, né, tem essa questão, se eu acho que é ou não, eu falo, bom, vai me afastar de Deus? Né? Aí, Então não sim, quero, então, né? é pecado. Muito Então, bem. é uma forma simples que eu aprendi que tem funcionado na minha vida até hoje. E faz sentido, né, Marcela? Pensa comigo lá no Jardim do Éden. Como que era a relação do homem com Deus? Próxima. Quando que ela se separa? Quando entra o pecado, né? Talvez a separação seja uma consequência direta do pecado. Então o pecado leva à separação com Deus, mas está ali. Não tem como você pecar e andar abraçado com Deus, até porque Ele é santo. Na presença dele não cabe coisas pecaminosas. Então o pecado realmente é aquilo que nos separa de Deus, que vai levar a gente a ficar separado de Deus. O Catecismo Maior de Westminster vai definir pecado como, eu vou ler exatamente o que está aqui, né? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada, como a regra a criatura racional. Então, falta de conformidade com a lei, ou seja, fazer aquilo que não é de acordo com a lei. Tem a ver com aquilo que a dona Clarice trouxe, com o seu Elias trouxe. Desobediência, fazer coisas erradas, fato que isso é pecado. Transgredir de qualquer lei, ou a transgressão, de qualquer lei que ele deu como regra à criatura racional. Então a gente tem como referência de lei de Deus a verdade da palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, como eu até falei hoje numa oração, mas aqui está a lei de Deus para a nossa vida. O pecado, então, ele é definido pela lei do Senhor. Aquilo que a lei fala que é pecado, é o que de fato é pecado. Mas a gente precisa fazer uma separação aqui, que também é algo que eu já expliquei e que eu me lembro já faz um bom tempo. Então, se você lembrar, eu quero que você me ajude a lembrar. Nós temos dois tipos de pecado, que é o pecado original e o pecado factual. Quem consegue me ajudar aí a lembrar o conceito desses dois pecados, por assim dizer? Alguém lembra? Então, que é o pecado original? Que a gente nasce com ele. O pecado original é aquele que a gente nasce com ele. Mas ele leva esse nome não é simplesmente porque a gente nasce com ele, mas porque ele vem lá da nossa origem. Foi o primeiro pecado cometido. É o pecado de Adão e Eva, que vem sendo passado de geração em geração em geração, né? Então, antes da gente pecar, né, dona Clarice, a gente já nasceu com esse pecado. Antes da gente cometer um ato de pecado, a gente já nasceu. Com isso definido, a gente tem o pecado factual, o pecado que é cometido num ato, por fatos, por acontecimentos, que é quando eu vou lá e conto uma mentira, que é quando eu vou lá e respondo alguém grosseiramente, que é quando eu vou lá e desobedeço de fato a lei de Deus na prática, né? Quando eu faço algo que realmente desagrada a lei de Deus. Ou não só quando eu faço, mas quando eu penso algo pecaminoso, né? Quando eu desejo algo de mal para alguém, ainda que eu não fale nada, mas eu pensei. Esse é um pecado factual. É muito fácil a gente construir uma concepção que o pecado é ato. E é fato, o pecado é um ato consciente contra a vontade de Deus. Então, aquilo que nos afasta de Deus são pecados conscientes que a gente toma a decisão e faz. Mas a gente não comete atos de pecado para se tornar pecador, mas nós cometemos atos porque já somos pecadores. Você consegue perceber a diferença? Então, eu cometo a mentira, né? Eu estou pegando aqui a mentira porque é algo mais simples, comum, mas ainda assim extremamente pecaminoso. Eu conto a mentira e não é porque eu contei a mentira que eu virei pecador, mas porque eu sou pecador, nasci pecador, tenho o pecado original que está aqui dentro de mim, que deturpou aquilo que Deus fez, é que eu acabo mentindo, é que eu acabo desobedecendo a Deus de diversas formas, né? E não nos falta criatividade para isso, infelizmente. Mas, então, eu não sou definido pelo momento que eu peco e aí eu passei a ser pecador.
Porque daí, por exemplo, que vem a ideia de que as crianças não são pecadoras, são anjinhos, são boazinhas, e só quando ela fica mais velha é que ela se torna pecadora, né? Isso é um conceito antibíblico. A Bíblia nunca falou isso e não traz isso. Muito pelo contrário, se você pega lá o Salmo, deixa eu só ver aqui a referência. Puxa vida. Perdi aqui a referência, né? O Salmo 51, capítulo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, se eu nasci no meio do pecado, se eu fui concebido em pecado, independente de eu ser criança ou não, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mas, pastor, o bebezinho, que pecado que ele cometeu? Ainda talvez nenhum. Mas ele já é pecador, porque nós não somos pecadores por causa daquilo que fazemos, mas por causa da forma, da condição na qual nós somos concebidos, nós nascemos. E a gente não consegue escapar disso naturalmente, a gente não consegue escapar disso por conta própria. Nós somos pecadores. Então veja como o pecado realmente influencia em quem o homem é e naquilo que nós somos e vivemos. Então a gente precisa aí pensar sobre essa questão da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei, ele é a desobediência da lei, é o se afastar da comunhão com Deus, é realmente deixar de fazer aquilo que agrada o Senhor. E aonde que a lei de Deus aparece? De maneiras formais, como por exemplo os 10 mandamentos, leis diretamente expressas e algumas vezes mais conceituais, mas todas elas dentro da palavra de Deus, com padrões, sejam de comportamento, sejam de pensamento, de procedimento. Essa lei Deus expõe e é ela que define aquilo que a gente deve fazer. O pecado aparece na nossa vida através dos atos que a gente faz. A gente consegue constatar um pecador pelos seus atos pecaminosos. A própria palavra fala que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode enganar aos outros dando bons frutos. Mas aquilo que é mal, essencialmente mal, vai dar frutos maus. Aquilo que é bom vai dar bons frutos. A gente consegue ver quando a pessoa carrega em si alguns pecados que a palavra cita aí, né? Mateus 5,19 fala que do coração procedem os maus desígnios, como homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Quando a gente vê essa e muitas outras coisas na vida das pessoas, é que a gente percebe, esse é um pecador. Das pessoas e na nossa vida também, né? A gente às vezes quer olhar para o outro e dizer o outro é pecador, mas nós também temos esses pecados dentro de nós. Mas a gente precisa então lembrar que essa ideia de que o pecador é aquele que faz e todo mundo viu, pode ser muito perigosa. Por quê? Porque o pecado pode ser algo oculto dentro do nosso coração. O pecado pode ser algo que existe dentro de nós e a gente pode estar vivendo dentro da igreja e ainda assim com um pecado oculto dentro do nosso coração. Ou um pecado que ninguém testemunhou, a gente até externaliza ele, mas lá, escondido dentro de casa, escondido no trabalho, ou a gente viaja para algum lugar para cometer esse pecado. Mas a gente continua cometendo, mesmo que não tenha grandes testemunhas desse pecado. Porque o pecado não diz respeito, Sara, lá no Gabriel fazendo favor, não diz respeito somente àquilo que é visível ou àquilo que foi praticado, mas algo que está dentro de nós, que é muito profundo. Fique à vontade, Gabriel, pode falar. Tem um livro muito interessante chamado Pecados Socialmente Aceitos, que quando a gente pensa em pecados, geralmente a gente pensa nos mais habituais, mentira, adultério, fornicação, mas esse livro ele trata de alguns pecados que acabam sendo socialmente aceitos no meio da igreja, por exemplo, gula, preguiça, fofoca. Tudo isso é pecado e várias outras coisas que às vezes a gente acaba passando batido e que não deveria passar batido. Por exemplo, outro exemplo, a gente fala muito sobre a fornicação, sobre o sexo antes do casamento, mas, por exemplo, um casal casado que negligencia uma vida sexual saudável também é pecado. Sim. E ainda mais, a gente está chegando em maio agora, vale lembrar que sonegar imposto também é pecado. Enfim, muitos pecados que muitas vezes a gente acaba deixando passar, isso também é algo que tem que ser levado a sério.
É isso mesmo. A gente às vezes só coloca o peso do pecado sobre aquilo que é grandioso, né? Que é gritante, que é absurdamente errado. Mas é por isso que a gente precisa do conhecimento da lei, para que olhando para a lei que diz para nós aquilo que é pecado, nós possamos viver em conformidade com a lei de Deus e não em desconformidade, né? E não em transgressão da lei de Deus. Então, existe esse conflito dentro de nós a respeito daquilo que a gente faz e daquilo que a gente realmente tem dentro de nós. Quando a gente fala sobre lutar contra o pecado, nós não estamos falando sobre simplesmente fazer um padrão de molde de comportamento, que infelizmente é onde geralmente a gente mais ataca. A gente geralmente acaba ensinando as pessoas um molde de comportamento. A gente faz isso com os filhos, a gente faz isso aqui na igreja, né, com aqueles que nós discipulamos. A gente está muito preocupado em que ele pare de parecer um pecador. Então eu vou discipular alguém que vem e conta para mim, pastor, eu tenho muita dificuldade, eu gosto muito de roubar as coisas, mas eu roubo coisa pequena, então você quer que ele pare de roubar. E claro, obrigado, Narciso, ele precisa mesmo parar de roubar, é verdade. Mas não adianta eu conseguir moldar o comportamento dele, sendo que lá dentro ele continua com uma vontade incessante de roubar as coisas. O pecado ainda está lá. Ou a pessoa que tem pegando aí o exemplo do Gabriel falou, né, o impulso sexual descontrolado, ele não consegue, ele tem vontade de fazer um monte de coisas erradas nesse sentido. E aí não adianta eu falar para ele, não, você não pode ir em tal lugar, porque lá vai ser mais fácil. Apaga aplicativo tal do seu celular, não mande mensagens para fulano. A gente vai moldar esse comportamento e ele vai parar de demonstrar o pecado. Mas lá dentro, talvez ainda continue o desejo reprimido, incendiado, para fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado. Lutar contra o pecado pode sim existir um hábito, um desenvolvimento de hábitos novos, mas não vai fazer sentido a gente lutar contra o pecado sem falar sobre o coração, sobre aquilo que é interior, aquilo que é dentro. E é justamente isso que Deus faz. A lei de Deus, ela dá o parâmetro para a gente fugir do pecado factual, mas ela não combate o pecado, ela não elimina o pecado, ela regula, ela é uma regra, ela regula o pecado, mas ela não elimina. Observe que eu posso, então, não matar ninguém, pegando aí a lei civil. A lei diz que a gente não pode assassinar uma pessoa, porque isso tem uma consequência e tal. Eu posso não matar, mas isso não quer dizer que eu não acorde todo dia com o mesmo ódio de um assassino. Eu não vou ser preso por esse ódio, eu não vou ter que responder processo por isso, se eu não fizer nada diante da lei. Mas a lei regulou o meu pecado, ela me impediu de pecar, ela me constrangeu de cometer o pecado, mas ela não mudou o meu coração. A lei não é capaz de salvar a gente, embora ela seja, o conceito do pecado é desenvolvido a partir da lei, ela não é capaz de salvar a gente, porque ela não muda o nosso coração, ela muda o nosso comportamento, o nosso hábito. Então, quando os 10 mandamentos dizem não matarás, não cobiçarás, e a gente deixa de fazer, muito bom, mas não resolveu. É algo mais profundo, e é por isso que a gente não é salvo pela lei, mas pela graça. Porque a lei regula o pecado, mas a graça elimina o pecado. A graça elimina o pecado. Tem um texto aqui no comentário do catecismo que ele diz assim, que o pecado é um estado natural do ser humano caído e, consequentemente, em situação de conflito com Deus. Tal estado de rebeldia pode ser manifesto em ações pecaminosas ou permanecer como câncer no oculto no interior da pessoa. Mas não era essa a frase que eu queria ler. Eu li a frase errada aqui. É mais adiante, que depois eu passo por ela aqui e falo para você. Mas a ideia que ele traz é justamente de que se a lei ela consegue então demonstrar aquilo que é pecado, a graça vem e resolve o problema do pecado. Mas aí quer dizer então que a lei perde a validade para nós? Não, ela continua sendo parâmetro, porque uma vez que nós somos alcançados pela graça que nos salva do pecado, nós queremos viver no padrão da lei que condiz com a graça que nos salvou. Então a lei continua sendo padrão para nós. Sara, aqui no Edmilson, por favor. Ela continua sendo parâmetro para nós, para que nós vivamos em obediência, mas não se engane, cumprir a lei não elimina o pecado. E é por isso que nem todo mundo que é bonzinho vai para o céu.
Porque fazer o certo não é o que salva, mas ter a Cristo é o que salva, que nos leva a fazer aquilo que é certo. Fazer o certo é uma obrigação, perfeito, Silvana. É o mínimo, é o básico. Não é nem só do crente, mas de um cidadão comum, não é verdade? Fazer aquilo que é certo. Edmilson, fica à vontade. Bem, pastor, o que eu também compreendo, né, que existe duas formas de você reagir com o pecado, não contra, com o pecado, né? Há aqueles pecados que às vezes cometemos e que compartilhamos. E há aqueles que a gente quer que eles fiquem ocultos. Escondidinho. Escondidinho. Então, é bastante interessante, no meu entendimento, isso. Um exemplo daquele pecado que, às vezes, algumas pessoas cometem, né? Que querem tornar oculto. Exemplo, ele vai pagar alguma compra que ele fez e dá um valor maior. Então, ele vai receber o troco. Mas a pessoa que vai refazer o troco para ele, numa questão de momento ali de pressa ou descuido, dá o troco maior. Aí a pessoa, quando tem essa maldade, ele pega e fica com aquela quantia a mais, né? E ele não quer depois compartilhar com os outros, ele se manter oculto. E para ele, nossa, aquilo foi muito, muito importante. Ó, ela que deu o troco errado. Ela que se vire, né? Ela que depois ajuste, né? Mas geralmente eu estou citando ela, mas na verdade ela ele, né? Tanto faz. É a situação, né? Eu acho bastante interessante isso também. Tem razão, irmão. Tem muitos desses pecados e veja, um pecado desse, talvez assim, ela até pode perceber que deu o troco, ou ele, né, a pessoa que está ali no caixa, e deu o troco errado. Mas será que num dia inteiro de trabalho vai lembrar para quem que deu? Então esse pecado realmente vai ficar muito oculto, né? Só quem recebeu o troco maior ali, que conferiu. Porque, claro, às vezes pode, na pressa, você também pegar e guardar, mas o que eu quero dizer é que é importante você conferir até, né, para você não ver se está sendo injusto. Você viu, que foi o que o irmão falou, e fala assim, não, vou guardar para mim esse dinheiro. Puxa, ninguém mandou ser incompetente lá e não me dá o troco certo, né? Presente para mim. Mas é um pecado que fica oculto e às vezes a gente quer deixar oculto. Não deixou de ser pecado, né? Não deixou de contaminar o coração. E é justamente esse que é o grande desafio. A gente não ser só aquela pessoa correta e certa quando tem testemunho da igreja. E isso acontece muito. Gente que vive vida dupla, que é assim, você olha aqui na igreja e você fala, que pessoa admirável. Mas vai perguntar com quem mora na casa, insuportável, né? Ou com quem trabalha junto, não quer nem saber, é a pior pessoa que tem no trabalho. Tem muita gente que vive dessa aparência, mas essa aparência pode enganar a gente, mas não engana o Senhor. O Senhor vê todas as coisas. E Ele vê o pecado oculto no coração. Cris, fica à vontade. Eu estava lendo um livro, eu tenho uma filha pequena, né, 2 anos, aí eu estava lendo um livro, Não Me Faça Contar Até 3. E nesse livro trata muitas coisas assim, por exemplo, a gente sabe que é pecado. No caso vou dar um exemplo da minha filha. Quando ela quer o brinquedo de alguém, a gente só quer que ela pare de gritar para as pessoas pararem de olhar. E quer que ela pare. Não quer essa vergonha, né? Aquele ato. Mas o livro traz para a gente refletir e cuidar do coração, tratar o coração. Porque isso é um pecado do coração. Isso. Ela está desejando e cobiçando o que é do próximo. Então, às vezes a gente trata só aquele ato. Por exemplo, como o irmão estava falando, eu fiquei com o troco. Não, na próxima eu vou devolver o troco. Não, por que eu fiquei com o troco? Isso, porque naquele momento perfeito. eu cobicei o que era do próximo. Então, eu tenho que tratar essa cobiça no meu coração. Ele dá vários exemplos e é muito difícil a gente descobrir o que é que está no nosso coração, sabe? Porque às vezes a gente faz um ato e diz assim, eita, isso era pecado. Mas o que é que o meu coração, que estava no meu coração, que me fez pecar? Como a cobiça, o orgulho. Às vezes em casa, por exemplo, tem uma filha pequena e você faz assim, mas se fosse eu faria isso, que se fosse eu, não sei o quê. E você tem que parar e pensar assim, nossa, mas isso é orgulho. Né? Então eu tenho que tratar esse orgulho. E isso é muito difícil.
como a gente tem uma filha pequena, a gente está começando a prestar atenção nessas coisas e ensinar ela a identificar, porque eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande na identificação da motivação do nosso coração. A gente não tem problema em perceber, é pecado roubar, é pecado isso, é pecado aquilo. O ato, né? Ato, mas não o coração. E a gente precisa tratar o coração. E é muito difícil. Meu Deus, como é difícil a gente ler. Aí daqui a pouco ler de novo. Eu acho que eu já estou na terceira leitura do livro. E às vezes eu percebo que eu deixei passar alguma coisa e que, sabe? Mas assim, tentar ensinar a nossa filha a ela parar e pensar assim, isso é o quê? Isso é cobiça. Nossa, eu estou cobiçando, então é errado. Eu vou pedir perdão, eu vou tentar mudar isso. Mas é muito difícil, meu Deus. Porque tem que começar na gente. E é muito difícil, gente. Na posição de pai e mãe, então, mais desafiador ainda, né? Que parece que aquilo que eu quero que ela faça, eu vou lá e faço errado do mesmo jeitinho. Eu disse, nossa, mas eu estou tentando ensinar e estou fazendo... Filha, vamos aqui, vamos... Sei de onde você viu isso, filha. Sei de onde que você está imitando isso. Sei de onde você está imitando, então, vamos... Cris, você falou algo muito precioso, que é esse olhar profundo sobre o tratamento do pecado no nosso coração. Então, veja que, às vezes, a gente faz como se fosse um sistema de compensação, né? Depois eu devolvo o troco maior, né? Por que eu levei o troco? Essa pergunta que você fez é interessante. Então, a gente não quer, às vezes, tratar o coração, porque dá trabalho tratar o coração. Você vai ter que refletir, confrontar, repensar. E aí, quando você reflete sobre as coisas do coração, você não reflete só sobre aquele troco. Você vê as ramificações de onde seu coração está te levando. E aí a gente precisa ir correndo desesperado para a palavra e buscar no Senhor, porque senão a gente não vence esse pecado. Mas às vezes a gente fica fazendo essas compensações. Então eu falo assim, não, depois eu faço tal coisa para compensar aquela outra de errada que eu fiz, né? Então depois eu devolvo o troco, depois eu faço A, eu faço B. E Deus não tem essa tabela que a gente acha que Ele tem, em que Ele fica eliminando um certo pelo errado, né? Ou, aliás, eliminando o errado por um ato certo. Então eu fiz 3 coisas erradas, eu faço 3 coisas boas, e com peso maior, né? Aí eu compensei o meu pecado. Não, porque o pecado é uma condição. E a gente não pode se enganar por isso. E é por isso que a única resposta para o pecado não é os nossos atos corretos diante dos nossos atos incorretos. Nem mesmo um esforço imenso nosso para vencer esse pecado. Mas de fato, se entregar àquele que pode vencer o pecado, que já venceu o pecado na cruz, que é Cristo Jesus. Porque daí Ele dá para a gente uma nova natureza. Então veja que daí o que Cristo faz não é um novo comportamento, é uma nova natureza que nos dá um novo comportamento. Então Ele muda lá dentro, Ele muda dentro do nosso coração. Você falou sobre a cobiça, e eu vou aproveitar aqui, vou até fazer uma troca de posição aqui. A gente vai falar sobre algumas definições clássicas de pecado que as pessoas dão. E eu vou aproveitar ainda a fala da cobiça, né, que é o que justamente Tiago fala, o livro de Tiago fala pra gente. Em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, ele fala assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a cobiça é a grávida do pecado, e ela faz o pecado nascer na vida de alguém. Foi assim com Eva. A Bíblia fala que ela viu o fruto e que ele era agradável aos olhos. Que era o fruto agradável. É uma cobiça isso. Ela consegue olhar aquilo, provocou um desejo cobiçoso nela. Mas ainda assim, né, a cobiça ela é a própria manutenção do pecado. Já era o pecado. Antes de comer o fruto, que era o ato de pecado expresso, ela já tinha cobiça no coração, que já era o pecado ali, que havia nascido no coração. O nosso pecado está muito ligado à cobiça. Está muito ligado aos nossos afetos, aos nossos amores. A gente peca naquilo que a gente gosta. A verdade é essa. Ai, pastor, mas eu não gosto daquele pecado. Eu fico muito triste quando eu perco o controle, fico extremamente irado e grito com todo mundo. Você gosta sim, porque na hora que você peca, você está se sentindo no controle, dono da situação, mandando em todo mundo, dizendo quem tem a palavra da vez. Você se arrepende depois, porque você vê o estrago que isso gerou. Mas na hora, eu tenho certeza que você sente um prazer imenso. Se a gente não sentisse prazer, a gente não fazia. Porque isso é a cobiça do nosso olho pelo controle, pela ordem, pelo senso próprio de justiça que faz com que a gente fique irado, por exemplo. Né? Então,
Mesmo que a gente fale, nossa, eu estou lutando, eu acredito que você está lutando contra o pecado, eu também estou lutando contra os meus. Eu também fico entristecido pelos meus pecados. Mas eu só peco naquilo que eu peco, porque eu tenho os meus afetos, os meus prazeres, os meus amores mal direcionados, que deviam estar voltados para o Senhor, eles estão voltados para o meu ego, para aquilo que eu cobiço, para o desejo de ser grande, bom, admirado, reconhecido, de controlar todas as coisas e tantos outros desejos que a gente tem na nossa natureza pecaminosa. Então, o pecado está completamente ligado com a nossa cobiça. E é assim que Tiago vai conceituar, que o pecado ele é o precursor, né? Ele é a origem do pecado, é na cobiça mesmo. Mas ela também é fruto da nossa própria natureza corrompida pelo pecado original. Um outro conceito de pecado muito comum que aparece é o de errar o alvo. Quem já ouviu essa ideia de que pecar é errar o alvo? Eu já ouvi várias vezes. Quem já ouviu? Levanta a mão se você já ouviu. Já, né? Tá certa essa definição? O que você acha? Pecar é errar o alvo. A palavra pecado, no Antigo e no Novo Testamento, ela vai ter conexão com essa ideia de um arqueiro que vai empunhar seu arco e a sua flecha e ao invés de acertar onde ele deve acertar, ele erra. A ideia aqui é de ato sem sucesso. Tinha um objetivo e errou. Só que tem um perigo nessa concepção aí de errar o alvo, e que não que ela é desprezível, inútil, não serve para nada, mas ela é incompleta. Porque a gente não é o que a gente falou, nós não somos pecadores porque nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo porque somos pecadores. Então pecar não é errar o alvo é a consequência do pecado. Errar o alvo é pecado factual, mas ser pecador tem a ver com o pecado original, tem a ver com aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, que veio de geração em geração. E todo ser humano é corrompido pelo pecado desde lá. A outra concepção é a da quebra da lei de Deus, que é a própria concepção que a gente viu aqui do Catecismo Maior. E realmente ela é uma concepção certa, né? E a gente precisa entender que essas leis que vieram, essas leis que estão dadas por nós, elas definem o que é pecado, elas mostram para nós o que é pecado, mas a gente já ouviu aqui com clareza que ela não é capaz de nos salvar do pecado. Então, obedecer à lei não é significante de que você foi salvo, quer dizer que você soube moldar o seu comportamento. E aqui, ainda vocês sabem que minha esposa é o quê? Psicóloga, né? E aqui eu vou tecer uma crítica à psicologia, bem tranquilo, não vai dar problema lá em casa, vai estar tudo certo, a gente vai almoçar junto hoje, né? Não vou precisar dormir no sofá. Está na internet, ela vai ver depois, ela está lá assistindo a aula do pastor Tiago, mas não tem problema. Porque a psicologia ela é uma bênção, desde que ela saiba, desde que tenha o lugar dela e que ela não substitua o lugar da palavra. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, por exemplo, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental. O que ela faz? Ela ajuda você, e eu já fiz terapia cognitivo-comportamental, foi maravilhoso para mim, mas ela não resolveu o meu problema. Por que ela não resolveu o meu problema? Porque ela não vai no meu coração. Ela me ajudou a repensar comportamentos. Comportamentos de ansiedade, comportamentos compulsivos, comportamentos de vício. Uma bênção, a TCC é ótima para você conseguir vencer, mas não adianta você moldar o comportamento se o coração continua no mesmo lugar. Você vai reprimindo esses comportamentos. Por isso que é uma bênção o cristão, porque ele tem a palavra que molda o coração e Deus dá a bênção do psicólogo lá para te ajudar a moldar o comportamento. Mas sozinha a psicologia ela não vai conseguir vencer o pecado, porque ela tem o mesmo efeito da lei, que diz para você, é só você ter esse e esse hábito. Você mudou o hábito, mas o coração está lá no mesmo lugar. Pastor, agora eu sou uma pessoa, eu fiz terapia A, B, C e D, né? Seja na psicologia ou qualquer outra terapia. Agora minha vida está mais organizada, agora minha vida eu consigo produzir mais, eu estou me sentindo mais calmo. Eu acredito, mas como está seu coração? Né? Aquilo que a Cris falou, e o nosso coração, como é que está o nosso coração? Porque eu vou dizer para você, o comportamento vai durar, ele tem prazo de validade. Mas o coração transformado por Jesus ecoa para a eternidade. Não volta atrás. A obra de Jesus é feita de uma vez por todas e transforma o nosso coração e nos liberta do pecado, que não existe possibilidade de retorno ao pecado diante da obra de Jesus. Então veja que definir o pecado como quebra da lei de Deus, certo, mas entender que obedecer à lei de Deus vai resolver o meu problema com o pecado, aí é uma deturpação aí do conceito. Né? É um problema que a gente tem que tomar cuidado.
Outra ideia aqui comum também que existe é que o pecado é incredulidade. Pecar é viver como incrédulo, é ser um incrédulo. E esse aqui me chama muita atenção a forma como ele faz. Se vocês me permitirem, eu quero ler com vocês como que ele descreve isso. Ele fala assim, ó, a crença em Deus leva à salvação. A incredulidade leva à perdição. A matriz do pecado é a incredulidade. Verdade. O incrédulo não é somente o que não crê na existência de Deus, Criador, Senhor e governador do universo, redentor dos eleitos, mas também aquele que, crendo, não o ouve, não acata suas ordens, não confia nele e não o serve. Olha que interessante isso que ele faz. Porque quando a gente fala de incrédulo, a gente geralmente fala de quem? O não crente. Aquele que não quer saber de Deus. Mas aqui ele está dizendo que pode ser incrédulo, aquele que, sabendo quem é Deus, reconhecendo seu senhorio, não acata suas ordens, não confia nele, não o obedece. Se identificou? Eu me identifiquei. Né? Às vezes a gente age como incrédulo na nossa vida. A gente fala, eu amo o Senhor Jesus, mas na hora que a coisa aperta, eu confio em mim mesmo. Eu amo o Senhor Jesus, quero viver para o Senhor, quero fazer tudo para o Senhor. Vamos cantar aquela música que fala que a minha vida toda é do Senhor. Eu gosto daquelas músicas que é de entrega total e tal. Mas quando chega na vida prática, eu já tenho os meus planos, eu vou fazer do meu jeito, eu que decido quem é que vai ser a minha vida. Ele está dizendo que esse é um comportamento de incredulidade. E isso é bem interessante para a gente perceber como o pecado então pode estar arraigado dentro do nosso coração. Tem-se então ao mesmo tempo e na mesma pessoa a ambiguidade do crente confessional, ou seja, aquela pessoa que diz, eu creio, e o ateu prático, a pessoa que vive como incrédulo, mesmo confessando Jesus. Possibilitando uma religiosidade formal e permissiva. A constatação leva-nos a afirmar que há incontáveis religiosos ambíguos, ou seja, que são ateus práticos e crentes confessionais. Piedosos na igreja e ímpios no mundo. O farisaísmo realmente não morreu. Interessante esse comentário que ele faz, não é? Então a gente tem que tomar também cuidado com isso. O pecado tem a ver com a incredulidade. E a incredulidade realmente é a matriz do pecado, porque tem a ver com aquilo que nos afasta, nos separa de Deus. Mas a gente pode estar aqui dentro e continuar a viver como ímpio, como incrédulo, com impiedade. Não confiando, não vivendo debaixo realmente do senhorio de Deus. E a gente continua aí vivendo em pecado. Então veja que vencer o pecado, ou melhor dizendo, né, pecado não é ficar longe da igreja. Pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas é viver totalmente distante, afastado, em plena prática daquilo que desagrada a Deus, em transgressão à lei de Deus. Mesmo que você esteja nas práticas visuais corretas, dentro da igreja, fazendo tudo bonitinho, mas o coração totalmente contaminado, né? Nosso coração contaminado. Pecado, então, por definição, é transgressão da lei de Deus. Fique à vontade, minha irmã. Espera aí que o microfone vai chegar aí. Vamos lá. A gente sabe que a lei de Deus existe exatamente para dar parâmetro a gente daquilo que é certo, o que é errado, daquilo que agride ou não a santidade de Deus. Porque a gente precisa entender que tudo que a gente faz que agride a santidade de Deus é pecado. Isso, perfeito. Então, o que, na verdade, nos falta é entender que nós não conseguimos vencer esse pecado sem a intervenção de Cristo. Porque, assim, muitas vezes, por conta dessa questão de que nós achamos que nós podemos fazer todas as coisas e não confiamos plenamente no agir de Deus, nós ficamos tentando, isso aqui eu venço, eu pequei hoje, mas daqui a pouco eu não peco mais. E a gente não entrega na mão do Senhor, não se humilha diante de Deus para pedir, na verdade, a intervenção dele na vida da gente para vencer aquele pecado. Porque a gente só vence os pecados na nossa vida exatamente quando Deus intervém. Porque senão a gente vai ficar pecando e pecando e pecando novamente, porque, na verdade, não foi tratado por quem devia. E nós mesmos não conseguimos tratar. É engano nosso. E a gente sempre tem essa história, não, mas isso aqui eu venço. Isso aqui depois eu faço. E olhar para o outro e dizer, fulano peca mais do que eu. Isso aí. O pecado de fulano é pior que o meu. Então, esse pecado aqui
diante de Deus é pequeno, e para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande, pecado é pecado, né? Então, a gente precisa realmente da intervenção do Senhor. E eu creio muito que quando Deus fala, Cristo fala que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e nos humilharmos diante de Deus, é exatamente aí. Nós precisamos colocar o nosso coração para Cristo tratar, porque nem nós conhecemos aquilo que somos capazes de fazer. Verdade. Né? Então, eu acredito muito que enquanto a gente não coloca realmente na mão de Deus, a gente não vence o pecado. Irmã, me perdoe, esqueci seu nome. Doriana, sensacional isso que você disse. Eu acho que esse é um ótimo resumo para a gente aí fechar a nossa aula, porque é exatamente essa perspectiva, né? Quando a gente consegue enxergar aquilo que é o pecado, a gente consegue reconhecer que a gente não é capaz de vencer. E sem a intervenção divina não tem resolução do pecado na nossa vida. Só quem pode resolver o problema do pecado em nós é o Senhor, através de Cristo Jesus. E aí a gente perde esse olhar de acusação. Isso devia humilhar a gente de tal forma que a gente não devia mais cogitar, acusar o outro dos seus pecados, olhar para o outro e dizer, ele é mais pecador do que eu, ele faz coisas erradas, um olhar de julgamento, mas a gente devia olhar e falar, eu não conheço meu coração, o Senhor conhece, eu seria capaz de fazer pior do que aquele que eu estou achando que fez coisas horríveis. É horrível aquilo que ele fez? Puxa, eu poderia ter feito pior. Graças ao Senhor que eu não fiz. É pela graça de Deus. É graça de Deus pura. Que Ele nos freia, nos contém, né? Nos salva de fazer todas essas coisas. Eu quero lembrar um exemplo, quero ler alguns textos só para a gente terminar, mas tem um exemplo muito interessante, que é aquele exemplo da mulher adúltera, que os escribas e os fariseus, quem eram os escribas e os fariseus? Conhecedores da lei, praticantes da lei, era o exemplar da religião. Eles levam até Jesus uma mulher e diz, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e aí, o que o senhor vai fazer? A lei fala que a gente tem que apedrejar ela. E aí as pessoas já começam a se preparar, né? Opa, vai ter apedrejamento hoje, vamos lá, cada um traz a sua pedra, escolha a sua pedra e venha. E aí Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles são constrangidos, a Bíblia fala que Jesus começa a escrever no chão, na areia ali, na terra, e eles são constrangidos pela fala de Jesus e provavelmente por algo que ele escreveu, que a gente não sabe exatamente o que é, a Bíblia não fala, mas o fato é que no fim, o pecado do fariseu religioso e o escriba ficou igual ao pecado da mulher adúltera, porque a lei sozinha não resolve. Fala, Gabriel. Isso, existe uma teoria que fala que ele escreveu os 10 mandamentos, outra vai falar que ele escreve ali os pecados de cada um, né? Que ele vai escrever algum trecho da lei. Tem várias teorias aí nesse sentido, mas a Bíblia mesmo assim não deixa claro o que é que estava escrito lá. Mas o fato é que existe um constrangimento claro, fica evidente ali os pecados de cada um e iguala. Então, quando a gente tem esse olhar de que a nossa própria justiça, o nosso bom comportamento, os nossos muitos anos de igreja não resolvem nada, mas é a intervenção de Deus na nossa vida, a gente fica com um olhar mais humilde, a gente joga as pedras e vai embora, né? Não perdoar, o rancor, tudo isso tem a ver com o pecado dentro de nós. Isso. Nosso coração é enganoso, né? E pode fazer coisas horríveis, viu, dona Clarice? Irmãos, eu queria pedir para 1, 2, 3, 4 pessoas lerem 4 textos diferentes. Quem pode ler para mim Romanos 3, 23, por favor? Romanos 3, 23. Edmilson, pode ser? Então tá bom. 1 João 3, 4. Gabriel, você lê, fazendo favor, esse texto? Gálatas 3, 10, 11 e 12. Eu vou pedir... Esdras, pode ler para a gente esse texto, por favor? Pedir para uma irmã, né? Só pedir para os irmãos lerem Tiago 4, 17. Vou pedir para a irmã Doriana, pode ser? Tiago 4, 17. Esses textos vão falar sobre o pecado, são os textos que o catecismo dá para a gente de referência sobre essa resposta. Eu quero encerrar aí com esses textos, que nosso horário já deu 11 horas. E quero encerrar aí com essas leituras bíblicas para confirmar tudo isso que a gente conversou nessa manhã. Então, Edmilson, Romanos 3, 23, fique à vontade. Pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. Tem tudo a ver com isso que a gente falou agora, né? Todos pecaram, todos somos pecadores. Não existe ninguém que escape da realidade do pecado. 1 João 3:4. Gabriel. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja que esse texto aí fala pra gente do conceito mesmo, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. O pecado é a transgressão da lei. Então o ato pecaminoso é a transgressão da lei. O pecado original também é transgressão da lei. Qual que era a lei? Pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se essa lei for transgredida, vocês vão morrer, conhecer a morte, né? Então há essa transgressão da lei, e é quando o pecado entra na humanidade. Esse foi agora Gálatas 3, 10 a 12, que está com Esdras. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Muito bem, então veja que a lei, se a gente olha para a lei e fala, eu tenho que obedecer a lei para poder ser salvo, estamos perdidos. Até porque quem tropeça em um ponto da lei, tropeçou nela inteira, né? Mas o justo não é justificado pela lei, mas o justo vive pela fé naquilo que Cristo Jesus fez. Ele sim cumpriu toda a lei, e pela fé nele é que nós vivemos, andamos e caminhamos e podemos observar os preceitos e viver por eles. Lindo esse texto de Gálatas, né? Tiago 4,17, para a gente fechar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Veja, esse é o conceito que a irmã Clarice trouxe lá no começo, né? Que é fazer aquilo que é certo. Ou melhor, o pecado é fazer aquilo que não é certo, né? Mas aquele que faz aquilo que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Aí mais um texto que confirma o que é o pecado de fato na nossa vida. Meus irmãos, mais alguma dúvida a respeito disso? Algum comentário? Fiquem à vontade. Então eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo e a gente orar, terminando essa aula que falou para nós sobre o pecado. Nas próximas aulas nós vamos ver sobre como esse pecado alcança a natureza, alcança a existência do homem, né, e as consequências disso. E nós vamos aí destrinchar um pouquinho melhor, agora direcionando mais porque para a temática maior, né, do que é o homem e como ele se relaciona diretamente com o pecado aí na sua vida. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo de aula, obrigado pela sua palavra que é clara para nós a respeito da verdade. E nós queremos, ó Pai querido, pedir que o Senhor nos ajude. Entendendo aquilo que é o pecado, entendendo como o pecado realmente nos afeta profundamente, entendendo que é algo que deturpou, que mexeu com a nossa natureza, com aquilo que nós somos, que manchou aquilo que o Senhor fez. Pai, nós pedimos socorro ao Senhor. Só o Senhor pode nos livrar dessa condição. Para onde nós iremos se o Senhor somente tem as palavras de vida eterna, Pai? Como nós poderemos vencer o pecado pelas nossas obras, se a gente não consegue obedecer à lei, porque o próprio pecado faz manutenção da nossa desobediência. Essa condição de pecado nos impossibilita de fazermos aquilo que é certo. A gente fica nesse looping, a gente fica rodando nessas coisas, se a gente tentar pela nossa própria justiça. Então intervém, Senhor, nas nossas vidas. Nos alcança com salvação, com livramento, e nos fortalece na caminhada para que, uma vez salvos pelo Senhor, nós possamos, ó Pai querido, permanecer vivendo em obediência ao Senhor, afastados daquilo que é mal. Pai, que ao pecarmos, ainda a gente enfraquece, a gente ainda tropeça e pecamos, desagradamos, desobedecemos ao Senhor, entristecemos o Espírito que há em nós. Que o Senhor nos perdoe, Pai, que o Senhor encontre no nosso coração um verdadeiro arrependimento, para que sejamos perdoados e perdoados possamos continuar a jornada com o Senhor.
que a gente não tenha realmente o prazer pelo pecado, que a gente não tenha mais, ó Pai querido, apreço pelo pecado, mas para que os nossos afetos, os nossos amores sejam voltados totalmente pelo Senhor. Livra os nossos olhos da cobiça que concebe o pecado em nós, que o nosso olhar não seja cobiçoso a respeito das coisas, dos sentimentos, das necessidades que a gente acha que tem e não tem de verdade. Para que a gente possa vencer por completo o pecado em nós. Obrigado, Deus, porque ainda que a gente tenha essa luta constante nessa vida, sabemos que se vivermos com Cristo, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós um dia alcançaremos o livramento total e completo do pecado no céu com o Senhor. Quando nós passarmos pela morte ou quando o Senhor voltar para nos buscar, nós iremos, ó Pai querido, ser libertos de uma vez por todas desse pecado que ainda nos assola. Tanto dos pecados que cometemos, quanto do pecado que está arraigado no nosso coração, que vem lá, desde Adão até nós. Nos ajuda, Senhor, a, vencendo o pecado, não só simplesmente cuidar pelo molde dos nossos comportamentos, para que a gente simplesmente faça aquilo que é bonito, mas que a gente possa olhar para o coração e pedir, clamar ao Senhor mesmo para tratar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, discernimento, prudência, para poder, Pai querido, lutar mesmo contra aquilo que está dentro do nosso coração. Eu peço e oro pelos pais, ó Pai querido, que tem também o desafio de fazer isso, ajudar os seus filhos nessa jornada, de discipular os seus filhos, ó Pai querido, a olhar para o coração, como foi dito aqui pela nossa irmã. Pai querido, que o Senhor possa realmente fortalecer as famílias, fortalecer a tua igreja, para que nós possamos combater de fato o pecado. Não só os atos pecaminosos, mas o pecado dentro do nosso coração. Que a gente possa realmente olhar para Jesus, encontrar prazer na sua palavra, suficiência em Cristo, abastecimento total da nossa alma, nas palavras e nas promessas do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo a sua bênção e a sua direção nesse dia. Que o Senhor Jesus nos livre de todo perigo, de todo mal, que nós possamos retornar logo mais para o tempo de oração, às 18 horas e à noite para o culto de adoração. Pai, em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe seu domingo. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti.